Mais uma vez estamos aqui com o podcast da Foco Dealer. Nosso intuito, como sempre, é mostrar histórias de sucesso no mercado automotivo, mais especificamente em concessionárias. E hoje, para o meu prazer, mais uma vez, um amigo trazendo aqui, Diego Baeto, que foi meu diretor, é diretor do Grupo Caminho, e para mim é uma grande honra te receber. Seja bem-vindo aí, Diego, bater um papo aqui. Obrigado, Fê, obrigado pelo convite. O Diego, assim, eu conheço ele da Caminho, não conheço tanto a história dele, mas eu já ouvi algumas coisas e vamos conhecer junto a história aí, né? Diego, que é o pai do Miguel Baeto, de 10 anos, né? E também da Isabelle Botelho. Não errei, não. 15 anos, vai fazer 16 anos já no dia 1/10 agora, né? E além de ser um cara muito próximo aí da equipe, foi onde eu convivi com ele no ambiente de trabalho, um cara muito querido. Nós fizemos um podcast aqui com o Rodrigo Giroto e ele citou toda hora o Diegão aqui, né, meu? E não podia ser diferente. E também é um cara muito família. Quando a gente tá do lado dele, tá toda hora ali falando com a esposa. Agora há pouco mandou um vídeo. E aí eu tenho uma surpresinha aqui, ó. Vamos ver se vai dar pra escutar aqui, ó. Vamos ver. Vê aí, Eloy, se vai dar certo, tá? Eu penso em você. Vamos lá. Meu bem, quando eu penso em você, a palavra que me vem à mente é lealdade, né? Você é uma pessoa que é leal ao que ama, é leal ao que você acredita. Eu tenho muito orgulho do ser humano que você é, do pai presente, mesmo à distância, é muito presente, do marido parceiro e do profissional que inspira tanto. A Isa ganhou em você um amigo pra vida e hoje, inclusive, ela estava reclamando porque você tá aí em Presidente Prudente, longe da gente, principalmente longe dela, né? Mas isso só mostra o quanto você faz falta. E hoje, meu bem, encontrar pessoas como você é raro. Você é verdadeiro, é humano e eu tenho muito orgulho de você, muito orgulho do profissional que você é e, acima de tudo, do ser humano. Te amo. É isso aí, Diegão. Preparamos essa surpresa pra você aí, cara. Eu acho que vale a pena, porque quem é assim no dia a dia do trabalho, com certeza é em casa também, acredito muito nisso. Como eu tinha contado da sua esposa, eu falei, ó, vou aproveitar e fazer uma surpresinha aqui, cara. Me pegou desprevenido. Eu sei o quanto você valoriza, né, a família, a sua esposa, o quanto você respeita, quanto você troca ideia com ela. Eu acho isso muito legal, porque eu também sou assim, né? Hoje minha esposa, além de ser assim, também é minha sócia na Foco Dealer, né? E a gente se dá muito bem, assim como eu vejo que você se dá bem com a esposa também. Agora vamos começar, né, a gravação, depois de dar uma emoçãozinha aí, obrigado, né? Obrigado mesmo. Que isso. Espero que você gostou aí da surpresa aí, cara. Muito. Bom, vamos lá. Cara, nosso objetivo aqui é sempre falar de história de sucesso e tudo mais, e a gente conhece tantas histórias e eu quero conhecer um pouco a sua história. Vamos começar do começo, né? Onde você chegou no mercado automotivo, qual a sua idade quando você chegou? Fala aí um pouquinho pra nós. Cara, obrigado primeiro. Você sabe o quanto eles são importantes pra mim, os três, minha família. Eu comecei em Campinas em 2005. Em 2005 eu entrei no Grupo Tempo, que é um grupo que já não existe mais. Era bem tradicional na cidade, né, do finado Armindo Dias. Eu saí de casa e fui para Campinas. Era um momento da minha vida que eu precisava dar uma mudada, eu estava fazendo faculdade na época. E eu entrei em concessionária através do Robson. Na verdade, o Robson hoje, que é nosso gerente... Que é o gerente lá de Campinas? Que é o nosso gerente de Campinas, exatamente. Que legal. E aí, eu tava procurando emprego, nunca tive pretensão em trabalhar em concessionária. Você já era vendedor? Já era vendedor, já tinha trabalhado vendendo... Já trabalhei na Microcamp, já vendi remédio. Né? Meu pai teve uma época que ele teve uma farmácia lá em Itatiba, quando nós viemos de São Paulo, então eu trabalhei com ele lá no balcão. Mas sempre gostei de vender e... Eu tenho uma história que é rápida. Numa época eu era menino, eu precisava de dinheiro. Não porque meu pai não tinha, longe disso. Eu tive uma infância tranquila até, graças a Deus. As pessoas às vezes têm um pouco de vergonha de assumir isso, né? Sim, sim. Aí virou preconceito, às vezes. Mas eu queria meu dinheiro, né? E eu lembro que eu saí com um amigo meu, a gente foi de sociedade e a gente foi vender espetinho, né?
Eu tinha uns 14, 15 anos. Foi uma das primeiras experiências minhas como vendedor. Mas aí eu fui pra... Vendeu espetinho aí? Deu certo espetinho? Pô, vendi não? tudo, vendi. A gente fez quase 3 meses de venda. A gente conseguiu juntar o dinheiro que queria e comprou o que precisava. Caramba, que A gente legal. conseguiu. Você contou de espetinho agora, cara? Você sabia que tem uma história... Primeiro contato que eu tive com vendas também foi vendendo espetinho, Minha cara. mãe ficou Só que brava. o meu foi só um dia. Cara, minha mãe ficou brava. Ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, viu, eu preciso do meu dinheiro, eu quero Que comprar legal, as minhas coisas e tal. Ela me Legal. deu o investimento inicial e eu devolvi o dinheiro pra ela, Putz. entendeu? Mas isso aí não tem preço, né, cara? Você Eu começar lembro até já- hoje, né? Eu não tenho vergonha disso, né? Então, por isso que eu conto pra todo mundo. Pra mim é tranquilo. Legal. E aí, eu lembro que o seu Bueno, ele é pai do Robson, né? Então ele ficou sabendo que eu tava pra lá procurando emprego, ele me ligou e eu fui lá pra Tempo pra fazer uma entrevista com ele. Então a minha iniciação em mundo de concessionária foi como estagiário. Eu Legal. entrei na Tempo Ford na época, né, como estagiário. Eu fui estagiário em concessionária nessa época. Só não carregava pedra, né? Porque o resto fazia, né? Fazia tudo. Fazia tudo. Eu passei por todos os departamentos dentro da concessionária, mas assim, entrei como estagiário mesmo. Legal. E fazia acompanhamento, tudo que ele me pedia eu fazia. Sistemas da Ford, trabalhei no faturamento, trabalhei na parte fiscal. Eu passei um pedacinho em cada lugar. Legal. E ele era do departamento comercial ou ele era o diretor? Ele era o gestor de bandeira. Entendi. É Ele como se cuidava- fosse eu hoje aqui na Entendi. operador do negócio, ele era lá em Campinas na Tempo. Legal. Entendeu? Então é uma passagem da minha vida que eu devo muito, porque primeiro pelo momento que eu estava passando, e segunda coisa que foi minha iniciação. Então, assim, para mim, eu tenho, né, na verdade, né, muito prazer de trabalhar em concessionária. Eu lembro de detalhes, de flashes nessa época, assim, era fantástico. E eu só trabalhava. Eu não ganhava dinheiro, né? A Trabalhava. gente só trabalhava, né? E você ficou quanto tempo, mais ou menos, de Fiquei essa um ano. função de estagiário? Fiquei um ano, que era Um o ano. tempo de contrato, né? Entendi. Tempo de contrato. E aí, depois disso? Aí depois apareceu uma oportunidade para mim trabalhar com venda direta na Ford. Na Tempo mesmo? Lá ou na não? Tempo. Lá na Tempo. Lá na Tempo. Que venda direta nessa época na Ford era muito complicada. A Ford nunca foi uma montadora com política comercial para isso, né? Mas você tinha alguns, vamos dizer assim, alguns clientes, alguns mercados que você poderia atuar. Eu tô falando, Fê, de uma época que eu vendia Courier. Então, Ford Courier, Explorer, Fiesta Street, Caramba. Fiesta da gasolina. Lá atrás, cara. Lá atrás, entendeu? Então era um outro momento de mercado, né? Você começou em 2005, você falou, 2005 e né? 2006. Eu tenho meu Fiestinha, né, que é o carro que eu tenho aí, é um Fiesta 2005, É isso cara. aí. 20 anos de... E em 2006 aí eu comecei a fazer venda direta, aprendi bastante. Foi um momento importante para mim, porque na venda direta você consegue entender como pensa um pouco a montadora, porque você trabalha com a política da montadora, com o time da montadora, com tudo. Para mim, como experiência, foi positivo e eu consegui fazer um bom trabalho, inclusive fazer, na época, números de vendas que a gente não tinha na empresa. Legal. Obviamente que errei bastante, porque a venda direta era um pouco mais complicada, prazo, tal, processo com o cliente, que é um ponto ainda bem sensível, né, na parte do vendedor até hoje, né, essa parte do processo. E aí depois eu mudei. A venda direta, ela, naquela época, ela era como é hoje, assim, você conseguia atender o cliente, por exemplo, do showroom, ou você tinha, tipo, frotista? Não, era... Como que era categorizado assim, né? pra ser direta? A venda direta normalmente é frotista. Sim. O que é considerado frotista, né? É um cara que tem mais de 2 carros no nome da empresa, né? Nessa época, a Ford ela tinha uma modalidade de venda que era um sistema de parceria. Inclusive, o mentor disso aí tudo está na GWM, que é o Alexandre Oliveira. Ele era Legal. o head de venda direta na época, ele era o gerente de venda direta na Ford. Legal. O que eles fizeram? Eles pegaram grandes empresas da região, isso aí nacionalmente, aí tinha uma lista de empresas. Vou dar um exemplo para você, vai. Que pode falar o nome da empresa, por exemplo. 3M. Então a 3M fica lá em Campinas. Tinha um desconto X% para o colaborador 3M. Entendi. E esse Então, já era considerado
Era uma venda direta. Então, por exemplo, esse cara, às vezes ele tinha aquela participação de lucro, tal, pouposa, aquela grana que entrava, e essa galera sempre esperava esse momento para trocar de carro. E aí a gente começou a vender muito carro desse jeito, entendeu? Tipo Bosch, Magnete, Marelli, essas empresas da região que tem lá, até hoje, Valeo e tal. Então a gente fazia um trabalho bem interessante. Eu lembro de um... Acho que foi da Bosch, a Bosch pagou o PLR e tal da galera. Eu acho que eu vendi 8 Fiesta no mesmo dia. Caramba. Porque a galera recebeu, eu tava prospectando os caras, eu já tinha ido na Bosch. Tipo assim, ó, saiu a grana. A gente foi lá, o pessoal foi lá e comprou os carros, entendeu? E como que era a prospecção nessa época, Diego? Porque hoje, internet... O quê? 80% internet hoje? Ou mais? Eu acho que até mais, viu? Até mais, eu me arrisco a dizer mais. Mas e nessa época, como que era? Era gerar lead, a geração de lead. Era muito manual, né? Era muito manual, né? E até as listas, imagino que deve ser complicado pra você ter uma lista de contato. Então, mas era um mundo diferente, né? Então, era um mundo onde o consumidor frequentava a concessionária, né? Então, você tinha um fluxo de loja grande, né? Sim. Então, por exemplo, você pegava um sábado em Campinas, e a gente trabalhava de domingo também nessa época, você pega um sábado e domingo de 30, 35 carros de venda de uma loja. Então, Você imagina que vende 30, 35, você imagina o fluxo. Imagina. Trabalhava lá com 15, 16 vendedores. Cada um atendia porrada de clientes. Era bem insano. Às vezes, eu cheguei a ter domingo melhor que sábado. Caramba. Então, mas esse cliente aí da venda direta especificamente, a gente prospectava nas empresas mesmo, né? Ia nas empresas. Ia nas empresas, exatamente. Se apresentava e tal. E aí a gente sempre foi fuçado, né? Bolava evento, viu? Vou trazer o carro aqui para vocês poderem ver. Ficava de campana lá dentro da empresa. Eu cheguei a ficar de madrugada ainda, valeu. Porque tinha turno, né? Tinha turno da madrugada. Tem turno, então, tipo assim, da meia-noite às 5, você chegava lá com Fiesta, com uma EcoSport e deixava lá pro pessoal ver. Fiz isso, não foi uma não, foi algumas vezes. Legal. Cara, só pegando já aí um gancho para falar, né? Muita gente escolhe ser vendedor, acha que a vida é fácil, né? Acha que vai sentar lá na concessionária. Depende, né? Não. Depende, né? Se o cara quiser vender e ganhar dinheiro, não. Não adianta, né? Agora, se o cara for achando que é uma aventura, que ele... Eu sempre falo uma coisa, Fê, depende muito da necessidade da pessoa. Eu acho que a vida é muito disso, sabe? São momentos. Eu não sou muito a favor assim, vamos contratar um cara porque ele tá precisando. Eu acho que todo mundo precisa. Eu não sou adepto a isso. Mas eu acho que internamente a pessoa tem que entender qual é a real necessidade dela, até para ver se aquele trabalho faz sentido para ele. Sim. Entendeu? Porque às vezes não faz sentido para ele, porque o nível de exigência hoje que a gente tem, falando de agora, é muito alto. Sim. Culturalmente, né? Qual que é o perfil do vendedor? Como que ele tem que se comportar perante o cliente? Né? Qual que é a demanda de trabalho desse cara? O vendedor hoje ele é muito mais que um vendedor. Se você pegar na Ford hoje, o ticket médio é 300 pau. Sim. E aí? Como que a gente lida com esse cara, entendeu? Então, é mais um trabalho, muitas vezes, mais consultivo do que de vendedor. Inclusive, tem momento que é de não vender. Sim. Por causa de uma venda complexa, Cara, dá um passo para trás, respira. Às vezes é melhor não vender, entendeu? Você ganha um cliente, ganha indicação. Numa época dessa, você fazia venda direta. Qual que era o volume de venda que um vendedor fazia aproximado? Só pra gente ter uma ideia. Você fala no meu caso. Seus, eu era o único de VD, né? Então, eu era o único cara que cuidava de venda direta lá em Campinas, lá na Tempo. Cara, eu fazia... Era 20, 30 carros por mês. É engraçado os volumes, né, cara? Porque às vezes hoje você tem loja que não vende isso, né? A loja inteira. Mas o pessoal de showroom era a mesma batida. Cada um vendia mais de 20. Tem uns ninjas, né? Então, tem uns caras que... O cara vendia demais, entendeu? E era uma época que a gente trabalhava de domingo, tinha folga de semana, só pra você ter uma ideia. E, tipo assim, eu não lembro de folgar. Porque não dava, porque você tinha que entregar carro, você tinha que acompanhar, tudo, então... E a parte processual, para faturamento e tudo, complexa também, ou hoje é mais difícil, né? Um pouco. Mais exigência. Eu acho que não. Eu acho que é parecido. O que eu vejo, na verdade, isso é até uma falha que, de repente, o consultor de vendas tem perante o cliente. Eu falei isso lá agora. A gente está aqui na Ford, né? Aconteceu uma situação, eu falei, o que acontece? Você não combinou desde o começo com o cliente. Sim. Errou, né? Aí é problema, entendeu? Então, mas eu falo isso porque eu aprendi na dor. Porque não adianta você querer agradar o cliente, porque esse agrado vai levar a uma insatisfação, você pode ter certeza. Sim. Entende? Sim. Porque se você obedecer o processo da empresa e o rito, você não vai ter problema.
dificilmente o cara vai perder a venda porque ele pediu um prazo de entrega razoável para o back-office da empresa, a retaguarda, poder preparar o carro dele e fazer a entrega, com todo respeito. Entendeu? Então, assim, mas eu aprendi na dor, né? Eu já quis atropelar o processo, eu quis atropelar o sistema e normalmente dava errado. E o que você falou aí, né? Não combinou com o cliente, né? E o que eu vejo, se você combinar com o cliente abertamente, seu cliente, para melhor satisfação, para não ter problema com você, a gente precisa seguir esse processo. Né? Acho que falar isso, o cliente não acha ruim, até mostra seriedade, né? Sim, nós acabamos de entregar os Mustangs manuais. Você viu até o vídeo da entrega, né? Fizeram uma entrega, quantos Mustang de uma vez eles entregaram? Ali tinham 7 manuais e um Dark Horse que no legal. meio. Nós somos sócios do Clube do Mustang, né, a caminho. Esses carros, por exemplo, a Ford, pra você ter uma ideia, ela fez uma entrega individualizada. Então ela não trouxe normalmente eles de cegonha, trouxe eles separados, de forma separada. E esse cara, de um carro desse ticket médio, ele quer o carro. Eu acho Qual que ele quer o ticket de um carro desse? 600 mil. 600 mil. O Mustang manual 600 mil. E assim, eu acho que ele quer mais o carro do que qualquer outro cliente. E eu cuidei pessoalmente da entrega desses carros do pessoal do clube. Só para você ter uma ideia, a gente montou um grupo com todos os compradores e a gente foi passando as orientações para eles das datas, dos prazos. O despachante que cuida do processo, porque eles têm um despachante próprio e tal. Sim. Então, assim, foi tudo de maneira organizada. O que aconteceu no dia da entrega? Aquilo que você viu no vídeo. Perfeito. Né? Deu tudo certo. Quem estiver assistindo nós aqui, depois vai lá dar uma olhada no vídeo. Eu vou até deixar, acho que o link do vídeo tem como deixar aqui na descrição do podcast. Bem bacana, né? Não, foi legal. E eu tenho orgulho daquele vídeo lá, porque, modéstia à parte, eu roteirizei ele inteiro. Então, a chegada, a recepção, a fala dos clientes, né? Eu fiz a Angélica, que é a presidente do clube, um abraço para ela, parceira nossa. Eu falei, Angélica, defina o Mustang em uma palavra para mim. Putz, legal, né? Porque ali são pessoas que são apaixonadas pelo carro, entende? Então, nós como vendedores, e eu sou vendedor, e eu falo tranquilamente que eu sou vendedor, eu tenho isso dentro de mim, eu posso estar numa outra função, mas a minha principal função continua sendo vender carro. A gente tem que entender que para o cliente é a compra. De repente, para nós é só mais uma. É isso aí. Mas para o cara não. Para o cara é um negócio que ele escolheu. Ele podia ter comprado o carro em qualquer outro lugar. Sim. E até o valor, né? A gente vê... eu lido muito com pós-vendas também, né? Para você fazer um consultor oferecer um orçamento de... às vezes de 4, 5 mil reais, ele fica com medo, porque o valor agregado para ele é muito alto, né? Aí, o vendedor eu vejo ao contrário, ele está acostumado a negociar carro, falando da Ford, ticket médio de 300 mil reais, quando ele vai vender um carro de 215, 220, ele acha até barato, né? É verdade. E é um ticket médio muito alto, por mais que o cliente tenha uma condição financeira muito alta, aquilo para ele é como se fosse 30 mil, né, para muitos, mas é um desprendimento de dinheiro, né, muito alto, né? Então, para ele é uma compra especial. E o vendedor que vende 10, 12 carros por mês, fica comum isso. Exatamente. Né? Então, por exemplo, cuidado. você pega um período de agri-show. Sim. Então nós temos as pessoas, a galera de vendas que vai trabalhar na feira, mas o grupo inteiro fica em módulo feira, né? Que a gente fala, são 40 dias sem interrupção. Esse ano nós vendemos 550 carros zero, né? No período de 40 dias. Mas, por exemplo, tem vendedor nosso ali que nesse período aí faturou, sei lá, 25, 30 carros, cara. É muito carro. É muito carro. Você faz a conta aí, vezes os 300 mil de ticket médio, que você chega numa base de valor de faturamento. É muito faturamento. É muita responsabilidade, né? Sim. Muita responsabilidade. Bom, mas voltando lá na venda direta. E aí você ficou quanto tempo, mais ou menos, fazendo essa... Um ano também. Então, um ano você entrou na concessionária como estagiário. Exato. Um ano venda direta, aí você foi pro showroom. Aí teve uma troca lá de uma vendedora que ela queria mudar e eu fui embora, eu fui pro showroom. Eu topei. Eu lembro que eu liguei pro meu pai, né? Falei, pai, vou pro showroom, vou vender carro. Ele assim, mas você tem certeza? Eu falei, eu não. Ele falou, mas então por que você vai? Eu falei, porque eu preciso ganhar mais dinheiro, pai. Eu preciso ganhar mais dinheiro. Eu tô entrando numa fase da vida que eu preciso ter mais segurança. E é o que eu quero, eu gosto de vender carro. Eu descobri que eu gosto de vender carro, entendeu? Então, e a galera quer que eu vá também, porque tem muito disso também, né? Você tem que ser recebido, né? Então, quando você começa... Eu tava começando de novo, né? Sim.
eu era um colega e ali eu ia ser mais um. Sim. Então eu também me preparei para isso, né? Para poder entrar nesse meio de vendas de novos, né? E lá eu vendia zero e usado. Então né, era uma época que a gente vendia tudo. Hoje a maioria das marcas separa as equipes, né? Na Caminho nós temos o time dividido, zero e usado, né? Então, nessa época nós éramos consultores de vendas que vendíamos tudo, né? Eu vendia zero e usado, né? Só VD que não, porque eu já tinha saído. E aí, qual que era, você sentiu dificuldade ou as principais mudanças que tiveram de fazer uma venda direta para vender para o cliente direto? O que você fala assim que... Eu achei mais fácil o processo por si, porque eu não dependia da Ford, por exemplo, para nada. Em relação à entrega, faturamento e tal. O cliente era mais rápido, né? A produção era mais rápida. E eu tive um gerente de usados, o Serginho, trabalhei com ele depois e tal. Eu lembro da dica que ele me deu até hoje, essa dica fica para todo mundo, tá? Eu falo isso... Agora lá, falei, ó, dá a dica lá pra turma então, de brincadeira, mas é verdade, eu tenho isso comigo. Serginho chegou pra mim e falou assim, Diego, o segredo é vender um carro por dia, só. Tá fácil. Tá fácil. E eu peguei isso de regra. Todo dia você levanta e entra na concessionária, eu preciso vender pelo menos um. O meu primeiro mês de vendas no showroom, eu fiz 24 carros. Caramba, cara. E eu lembro que eu marquei num... Bem ruim mesmo, sabe? Bem amador mesmo, né? Eu peguei um papelzinho branco e eu fui marcando, né? Gol, tantos mil. Aí eu fui marcando os valores, né? Porque quem vende não faz a conta de que onde tá ganhando. Só vende. Sim. Ele só vai lembrar depois, entendeu? Quanto que vai dar. Mas eu bati 24 carros e tal. E eu falei... Eu chamava ele de Ginho, né? Eu falei, Ginho, eu fiz 24 carros esse mês, cara. Entre zero e usado. Ele falou, não é possível. Não é possível. Cara. Você acreditou no que eu te falei, velho. Lógico, não dá pra manter um ritmo desse, né? Mas assim, eu era um cara de volume. Eu sempre fui muito agressivo, né, na negociação. Então, isso eu tenho como característica até hoje. Minha esposa fala que eu sou muito competitivo. Eu não concordo com ela, mas eu entendo o que ela quer dizer. Mas é que o meu prazer mesmo, assim, é ver hoje todo mundo ganhando dinheiro, fazendo melhor para o cliente, principalmente, porque isso é uma consequência de um bom trabalho e todo mundo vendendo bastante, né? Sim. E na época não era diferente para mim, entendeu? Então eu queria vender. Mas quando você é mais jovem, às vezes você tem uma mistura de ego, de provar para você mesmo que você pode, né? Um pouco de bobeira, né? Sim. Essas coisas. Ainda mais menino tem mais isso, né? E vendendo no showroom aí, esse período que você ficou na Ford, foi quanto tempo você ficou até que depois você passou para outra marca ainda como vendedor, ou chegou a ser supervisor? Como é que foi aí? Eu fiquei por 8 anos. 8 anos. Na Ford. Fiz uma carteira de clientes bem grande, há muitos amigos, né? E eu cansei da Ford na época, né? Eu pedi demissão. Isso é uma coisa que eu falo. Tipo, cara, eu pedi demissão. A empresa, muitas vezes, ela não tem nada a ver com o teu problema. Você vê muito funcionário, né? Que já não tá mais feliz e o cara não tem coragem de tomar uma decisão na vida dele, entendeu? Então, eu fui criticado na época, né? Porque... E eu já tinha aquele desejo de ser alguma coisa lá dentro, um supervisor, que seja. Eu já tinha isso dentro do meu íntimo, né? Eu via que eu tinha possibilidades de mudar, mas a empresa não me enxergou assim naquele momento, eu respeitei e eu pedi demissão. Mas não por isso, tá? Porque realmente eu mesmo estava cansado da Ford. Foi um período bem complicado da montadora. Faltava muito produto. Eu saí de lá em 2013, só pra você ter uma ideia. Muito tempo. Eu fiquei muito tempo. E a Ford estava passando por um período no Brasil bem difícil, de falta de carro e tal. A empresa tentou segurar não só o Diego, mas mais pessoas, inclusive, e tal. Mas aí eu fui para a Chevrolet. Legal. Eu fui para a Chevrolet. Aí eu fiquei longos 7 meses. Não se adaptou com a marca. Qual grupo que você foi? Eu trabalhei na Darude. Na Darude. Trabalhei no Cláudio. Muito bom, mas eu tive dificuldade. E aí... Já era o Peron naquela época lá, não? Não. Lá era o Nunes. Diretor. Já era o Nunes. E aí eu lembro, eu tava com meu pai e ele olhou pra mim e ele falou, viu, você não tá legal, né? Eu falei, como eu não tô legal, pai? Então, você tá estranho. Então eu falei, pô, sei lá, não entendi, né? E aí o pessoal da Ford me ligou. Na época tinha um menino que trabalhava lá que ele tem o Marquinho, né? Marquinho, ele tem Down e
E todo aniversário dele, eu que comprava os presentes para ele, né? Então, ele não era só especial, ele era muito especial lá dentro, né? Para nós, né? Então, o aniversário dele era um evento. Um evento. Só para você ter uma ideia, a empresa comprava um bolo para ele. Então, Legal. tipo assim, a empresa comprava o bolo para ele. Normalmente a gente compra, né? Faz a Pra vaquinha ali. O dele não, a empresa comprava. Legal. E ele gostava de... Ele gosta, né? O Marquinho tá aí. Ele gosta de vários embrulhos. Então, Quer ver um monte de presente. Se você lá. der um PlayStation 5 pra ele, ele vai ficar bravo. Mas se você der 5 camisetas separadas em 5 embrulhos pra ele vai ficar feliz. Ele quer ver um monte de presente. E a Ana Maria, que era uma vendedora, trabalhou comigo muito tempo, foi uma mentora pra mim. Um beijo pra Ana. A Ana me ajudou demais, me deu muita dica. Ela me ligou, ela falou, viu onde você tá? Eu falei, eu tô na loja. Ela falou, passa aqui, o Marquinhos tá chorando, aniversário dele, você não veio ver ele e tal. Aí eu fui lá. A hora que eu entrei na loja, todo mundo veio, me abraçou, tava com a roupa da Chevrolet e tal. Aí a Ana Maria falou assim pra mim, não combina essa gravatinha dourada no seu peito aí, não tem nada a ver com você. Eu tô bem lá, e eu tava bem, eu tava ganhando dinheiro lá. Ela falou assim, por que você não volta? Eu falei, eu volto. Eu volto. Aí ela, sério? Sério? Aí passou o dia, aí eu olhei, tocou meu telefone, era o seu Bueno. Viu? Que história é essa? Eu falei, chefe, se quer que eu volte, eu volto. Então você volta, eu vou mexer aqui, você volta e tal. Aí eu voltei. Ficou 7 meses fora, então. 7 meses fora. 7 meses fora. Aí eu voltei. Aí eu fiquei mais 4 anos. Legal. Aí eu saí de novo. Pediu pra sair de novo. Pedi pra sair de novo. E o Robson, nessa época, ele já trabalhava na concessionária? Já, o Robson é antes de mim, cara. O Robson, Caramba. ele começou lá... Mas pós-vendas ele era? Pós-vendas. O Robson começou como entregador. Caramba. Nessa época aí, o Robson ele era gerente de pós-venda da Ford em Indaiatuba. Legal. Né? O Robson é gerente de pós-venda da Ford em Indaiatuba. Legal. E o Robson, você tinha amizade com ele já antes da concessionária? Já, o Robson, na verdade, a gente é amigo de faculdade, né? Ah, legal. Então a gente estudou junto e tal, a gente estudou junto, a gente fez faculdade junto. Então, parceiraço, meu irmão mesmo. Legal. Sempre foi. Você fez faculdade do quê, Diego? Relações Públicas. Relações Públicas, eu fiz PUC. Sou filho da PUC. Caramba! Caramba, eu não sabia, não. Essa sua formação, não. Sou RP. Mas é bom, me ajudou. Clareou bastante coisa. Legal, muito bom. Vai, continuando aí, você ficou 4 anos? Sim, aí eu fui pra Renault. Fui pra Renault, porque eu trabalhei com uma galera na Chevrolet, que eu fiz bastante amizade também, são meus amigos até hoje. E a Renault tava super bem, do Cláudio também. Aí eles me ligaram, viu? Porra, Di, vem pra cá, tá muito legal. Todo mundo tá ganhando dinheiro e tal, tá precisando de vendedor. Aí eu fui lá, conversei e eu acabei topando ir. Pedi demissão de novo. Aí, beleza, eu fui embora. Só que aí, ao certo, a gente não sabe o que aconteceu, Fê, e o Cláudio fechou a loja em 2 meses. 2 meses depois que você Questão de montadora, né? Sim. Aí... Fechou várias, né? Essa época aí, mais ou menos. Ele não topou muito algumas coisas que a montadora fez, né? Sim. O Cláudio é um cara muito forte na rede, né? Sim. Em geral, né? Então, ele... E quando eu percebi que ia fechar mesmo. Aí eu liguei pro Bueno, né? De novo. Aí eu liguei pro Bueno, eu falei, chefe, eu acho que deu ruim aqui, viu? O que aconteceu? Vai fechar, tal, não sei se eu tenho chance de voltar ou não, tal, não, peraí, tal, não sei o quê. Aí ele me ligou, não, passa aqui pra conversar. Aí ele já mudou um pouco o discurso. Aí eu fui conversar de novo, tal. Aí tinham 2 gerentes na época, né? O Hernani e o Adilson, que eram os gerentes da loja, que era zero e usado, né? Tinha esse formato antigamente, né? Aí eles me deram uma questionada, né? Por quê? Não sei o quê e tal. Vai ficar mais uns dias. Você vai ficar até fechar agora. Eu falei, não, agora eu não saio mais, eu vou ficar até fechar. E eu fiquei. Ficou até fechado depois. O que você... eu vejo muito esse movimento de alguns funcionários, normalmente são funcionários bons. Esse de que sai e volta, eu já tive algumas experiências assim em alguns lugares que eu trabalhei, né? O que você acha desse movimento por lado da empresa, né? Pô, a empresa, o cara foi e agora tá pedindo para voltar, ou eu tô vendo uma necessidade aqui, gostava dele. O que você vê dessa situação? Eu acho que a empresa também tem que fazer um autoexame para entender também que isso acontece, ninguém sai à toa. Sim. Eu acho que
As pessoas não saem do lugar porque elas querem somente, entendeu? Porque a rotina faz parte do ser humano, né? Você levantar e trabalhar, tal. Aí, por exemplo, você tá numa outra rotina, você tinha uma rotina, você tá em outra rotina, então você tem que ter uma adaptação a isso, entende? Então, eu não olho dessa forma. Tanto é que, assim, eu não tenho problema nenhum em recontratar uma pessoa. Obviamente, que eu vou olhar como que era a performance, qual era o cenário. Falamos disso hoje. Sim. Né? Então, e aí, trago de volta ou não? Pô, combina com o momento que a gente está passando ou não? Lá, na Tempo, o gerente de RH na época, que era o Leandro, eu não sabia, tá? Ele me confidenciou que eu fui acho que eu fui a segunda pessoa que aceitaram de volta 2 vezes. Caramba. Porque não era uma política da empresa, entendeu? Sim, então, o Bueno, por exemplo, ele brigou para eu voltar. Tipo, ele falou, eu quero o cara de volta, entendeu? Teve que alterar um pouco, abrir mão de uma regra da empresa ali. Mas eu acho que é dividida essa conta. Eu acho que é 50%. Eu acho que é 50% do lado da empresa e 50% do lado do colaborador. Porque a gente não pode só estar falando de dinheiro, né? Não então, é. Né? Por exemplo, minha memória de eu sair para ir para a Renault não é só dinheiro. Não foi só dinheiro, entendeu? Sim. Era tudo que cercava, como tava, o que eu sentia, o que eu percebia. Porque às vezes você está trabalhando num lugar, qual é a vontade da empresa em relação ao negócio? Sim, né? Sim. Você vai me perguntar, depois eu vou te falar desse encerramento que eu tive. A dica que eu dei pra galera que ficou comigo até o final. Eu não fiquei até fechar. Mas assim, tipo, eu dei tchau pra todo mundo. Já tava encerradas as atividades mesmo, entendeu? Caramba. É que aí apareceu uma oportunidade. E deu quanto tempo isso depois, assim, que você voltou? Você voltou a segunda vez, aí você ficou mais... Aí eu fiquei até 2019, 20, eu não me recordo agora não. Foi quando a Ford anunciou que ia embora. Foi isso. Aí eu voltei como vendedor e aí em 2018 eu virei supervisor. Legal. Foi supervisor de vendas. De vendas de zero. De 0 km. De zero. O que, né, Diego, eu ia fazer mais pra frente, mas eu vou fazer desde já, né? Pergunta, o que você acha que leva uma pessoa que é vendedor a chegar a uma liderança de supervisão ou até mesmo gerente de vendas? O que você acha que são os atributos que faz a pessoa chegar numa posição de liderança? Olha, tem perfil, obviamente, não dá para negar, mas eu acho que tem um entendimento também do que é o negócio por si só, né? Então, quando aconteceu comigo, eu fui medido por todos, ok? Então, por exemplo, você imagina que eu tava lá do lado da galera até outro dia vendendo o carro e depois eu virei supervisor. Não é legal. Mas como eu queria muito, eu não senti. Então, pra mim, foi... Você nem percebeu. Não. Entendeu? Bom isso, né? Porque o que eu botei na minha cabeça, só pra você entender? Eu falei... O Bueno fez essa pergunta pra mim. Ele falou, tá bom, beleza, eu vou te colocar de supervisor aqui, mas o que você vai fazer? O que você vai fazer de diferente que ninguém nunca fez? Eu falei, cara, eu vou fazer assim, chefe, eu vou trabalhar na oficina e tal. Não, mas fala aí, dá umas diquinhas aí. Dá umas dicas aí. Vamos lá. Eu falei, eu vou trabalhar dentro da oficina. Como assim? Eu vou colocar vendedor dentro da oficina, porque a gente não tem esse trabalho. Porque ele falou assim, beleza, você vai sair do showroom e quem vai tampar o buraco que você vai deixar? Porque a empresa às vezes tem dessa, tá? Sim. Ela deixa de tirar um cara que entrega número... A gente vê isso toda hora acontecendo, né? Pro cara ser gerente. O cara é bom, então vai ser punido. Aí, exato. Então, eu acho que eu passei por isso em alguns momentos. E é compreensivo, tá? Difícil Beleza. Também, né? Beleza. Mas assim, eu fazia muito trabalho de oficina. Então, fundamentalmente, eu tinha sempre um consultor de vendas na oficina. Ou 2, para fazer esse elo de ligação. Porque ali é um celeiro de cliente. Imagina naquela época, né? Quanto que era uma passagem de uma Ford em Campinas? Gigante, entendeu? Louco. Então, assim, eu fazia isso de fundamento. Não era feito trabalho nenhum na época da oficina, naquela época. Hã? Era feito não era feito nenhum Não trabalho. era, porque, na verdade, a gente estava numa transição sem o gerente de zero, né? Ele tinha saído da empresa, então precisava fazer algo diferente, né? Legal. E, principalmente, assim, eu peguei um cenário um pouco... eu precisava aglutinar as pessoas. Trazer as pessoas para a realidade. Sim.
E eles entenderem que eles eram muito melhores do que eles estavam sendo. Estava numa fase difícil do ramo automotivo, né? Porque você estava falando que aí 2015, 16... Não, 18. 18. Já. 18. Então, 18. tá crise ainda. Não era bom, não era gostoso, não era satisfatório, entendeu? Então, eu sentia, o que eu falei pro chefe? Eu falei, chefe, a gente precisa trabalhar mais. Aí ele, o que é trabalhar mais? Trabalhar mais é ligar mais, é prospectar mais, é ter mais cliente, atender mais gente. Porque quanto mais gente você atender, quanto mais pessoas você trazer, mais chance você tem de vender. Isso é matemática. Não tem muito segredo, entendeu? Então eu sentia os caras na época, e muito bons vendedores, por sinal, todos eles, tá? Porque era um time muito bom, meio que derrotados. Porque você tem os caras que são mais autodidatas, que não dependem de nada nem de ninguém para performarem. Já tem carteira, tem a autohabilidade e autoestímulo. dele, autoestímulo. Porque quem te estimula cedo? Né? Tipo, e aí? Né? Então esse cara tem um autoestímulo. Qual que é o autoestímulo do cara? Às vezes o cara tem 2 filhos na faculdade. É um autoestímulo. Ok? Então, é um autoestímulo. Ou começar uma construção. Eu comecei a construção. Eu tenho meu autoestímulo. Construir uma casa, é um autoestímulo. Então, assim, você tem essa questão financeira, mas você também tem a questão psicológica e tal. Claro. E eu falei um negócio pra ele, que eu levo isso dentro do meu coração e levo mesmo. Eu falei pra ele, tem um negócio, chefe. Eu quero vender mais do que todo mundo. Você como supervisor, foi o quê? Foi supervisor de vendas. Supervisor de vendas. Eu falei, eu quero vender mais do que todo mundo. Os caras vão ver que eu quero vender mais do que eles. Eles vão sentir isso de mim. E eles sentiram. Legal. Eles sentiram. Muito legal. Lógico que no começo você dá uma atrapalhada, porque você entra na venda do vendedor sem te chamar, porque você acha que ele está precisando de ajuda, ele não está. E eu atrapalhei algumas vezes, né? Os mais experientes ficam mais bravos ainda. Mas aí depois a gente vai combinando sinais, entendeu? Tipo assim, ó, vem pra cá. Porque, na verdade, o cliente, o que ele quer? Ele quer um colo. Sim. Naquele momento. Ele quer alguém pra apertar a mão dele junto, né? Sim. E eu tenho alguns hábitos bem, tipo assim, eu não sentava do lado do vendedor, eu sentava do lado do cliente, entendeu? Eu sempre fiz isso. Legal. Eu falava pro cara, não, vamos falar com ele que tá te vendendo, eu tô aqui pra te ajudar. Pra te ajudar, legal. E aí, eu sempre fiz isso, entendeu? Eu sempre tive esse estilo e tal. Eu li sobre isso também, é uma questão de postura, até altura pra você poder falar com a pessoa e tal. E ajuda. Mas foi passando o tempo e tal, e eles foram entendendo como que eu era. E a gente conseguiu entregar ótimos números na Ford de Campinas. Foi uma fase bem boa, né? Eu trabalhava junto com a Dilson, então eu cuidava de zero, a Dilson cuidava de usado. A gente foi muito bem lá, né? Todo mundo ganhava muito bem. Era o menor turnover da empresa na Legal. Ford, então você está falando de Fiat, Volkswagen e Ford. Volume de concessionárias. O normal é o cara da Ford sair para ir para outro lugar, né? Então, mas a gente não tinha praticamente ninguém, a gente não perdia colaborador, porque além dessa questão, a gente cuidava da parte social e emocional deles. O clima entendeu? Era bom também. Exatamente. Legal. Como era caminho. Como era caminho, entendeu? Eu falo que o clima é extremamente importante, porque ninguém levanta todo dia, igual você falou, tem os estímulos financeiros, tem o psicológico, Sim. tem os religiosos claro. E tudo mais, né? Mas o ambiente de trabalho, isso conta, não sei quantos, não sei falar o percentual exato, mas imagino que é um percentual muito grande. Eu já trabalhei em lugar que eu não gostava. É muito difícil. Você não se encaixa, você não se enquadra, e mesmo você precisando da grana. Entende? Então, tipo assim, eu tive dificuldade. Porque não combina, não adianta, cara. Você não consegue fazer. Você falou, né, ali um pouco atrás, que é uma matemática venda, né? Quanto mais clientes atender, sabe que quando eu comecei na parte comercial foi dentro da Caminho, parte Sim. de vendas de carros, né? E o Zé Antônio, que inicialmente era ele direto, né? Não tinha você ali, né, antes. E ele veio me dar várias dicas, né? Ele falou, Felipe, a conta é matemática, ó, vamos ver aqui. Quantos leads gerou? Aí ele fazia... Quantos leads foram gerados, que são contatos, né? Para quem não sabe o que é leads, são contatos. Faz uma mídia na internet, todas as mídias entram em contato com a concessionária. No caso da Caminho, eles têm um aquecimento de leads, né? Que vai pegar esses primeiros contatos, deixar ele um pouco mais pronto ali para o vendedor Sim. fazer o contato. Então, ele tem, de tantos leads geraram
tantos para ponta, né? E desses da ponta converteu tanto. Aí tem um percentual médio. Aí você vê os leads da oficina, vê o fluxo de showroom, né? Então ele fazia sempre essa conta comigo e na época Prudente, o número que a gente fazia era até superior em percentual com aqueles, mas o que a gente precisava era de volume de leads. Continua né? assim. Continua assim, né? Prudente faz um número proporcionalmente melhor do que outras. É uma outra característica, né? É uma loja onde tem um fluxo de pessoas legal, você sabe disso. Sim. Recebe menos leads, mas a conversão é boa, porque a aceitação é legal, a região já sabe que a Caminho está aqui há já algum tempo e a nossa oficina aqui é muito boa. Legal. Então você tem uma aderência legal, né? Porque a oficina é boa, combina, né? Porque aí o vendedor vai atender, o cliente na oficina não tem muito problema. Sim. Já tem a solução e ele consegue falar de negócio com você. E você acha que é imprescindível? O gerente necessariamente tem que estar ligado nas vendas? Tem que estar ali com os vendedores? Cara, ou você acha que é relativo? Não, 100%. 100%. Imagina. Quando eu ficava na frente de loja, né? Hoje eu tenho um outro trabalho, mas eu sabia tudo. O carro que entrava, o carro que saía. Eu questionava o vendedor pelo carro. Eu falava, viu, você avaliou aquele... Tipo assim, te dando um exemplo. Você avaliou aquele Corsinha Classic cinza? Cadê o cara? Nem o vendedor não lembrava. Mas muitas vezes o cara falava, Corsinha Classic... Veio ontem aqui, o senhor é uma senhora, estavam vendo Fiestinha Sedã e tal, você não lembra? Puta, verdade, não falei com o cara. Direto. Eu acho muito importante. Você viu hoje, né? Hoje tava ali na Ford, ali, alguns momentos ali, onde eu tive um período ali de gerente e encontrei vários clientes ali, cara. E eu conheço o cara pelo nome, ele me conhece, você viu lá na padaria também. Eu aprendi isso com a Caminho, né? Porque eu já... Na verdade, eu observava muito um gerente que ele é aqui de Presidente Prudente, um cara que me ensinou muito, Kleber lá da Citroën, um cara que faz um trabalho bem legal, bem próximo com o cliente, assim, do Grupo Lumiere, e eu via ele fazendo isso, né? E aprendi com ele lá, mas a Caminho tem essa cultura, né? Eu tive o prazer do seu Zé Abrão me dar algumas dicas logo que entrei lá, e falou, é proximidade com o cliente. A gente fala muito da comunidade, né? Então, a gente tem isso como empresa e como característica, né? Numa cidade que nem Presidente Prudente, ainda isso é mais latente. Sim. Porque as pessoas, elas têm o hábito de ir na concessionária. Quantos sábados, por exemplo, quando você foi gerente lá, vou falar da tua época, que os amigos dos amigos iam lá tomar um café. Então, assim, a galera marca encontro na concessionária. E assim, já aconteceu várias vendas nossas, né? Aqueles que vão com uma frequência, muitos não compravam, mas ia pela receptividade que nós tínhamos, pela forma que, acho que manteve, né? Até hoje, mas tô falando da época que eu tava, né? E às vezes chegava um com o intuito de comprar, mas de ver aquele fluxo na loja, de ver alguém que ele conhecia, amigo dele lá, isso facilitava muito a venda. Exatamente. Sabe? A inauguração da Ford Prudente. Vocês venderam pra caramba, foi cara. fantástica. Venderam até Mustang. Vendeu Mustang. Entendeu? Vendeu muito carro. Deu 280 pessoas extremamente qualificadas. Você não teve, né, na inauguração, que na época você não era Não vim, e eu lembro, Mustang, e aqui Prudente vende muito F-150. Na época não tinha ainda ela disponível para venda, mas gerou muito lead, né? Muitas vendas saíram de lá, muitos que estavam lá na inauguração. Eu sei que já compraram 2 até 3 Mustangs ali. Tem compra de recorrência, então, assim, sim. Essa questão de relacionamento é muito importante, né? Bom, aí você saiu da Ford, depois lá em 2018, 19? Não, 18 eu voltei e virei supervisor de vendas. Supervisor de vendas. Exatamente. E aí você ficou, depois que você saiu da Ford, quando fechou, encerrou as atividades da Ford no Brasil, aí você foi já direto para Caminho? Não. Aí nesse meio tempo, e depois de e não demorou muito, o seu Bueno teve que se afastar na tempo. E aí eu acabei ficando no lugar dele. Foi rápido. Eu confesso para você que eu não estava pronto. Não que eu esteja pronto hoje, mas a gente sempre está em aprendizado, né? Modéstia à parte falando, mas na época eu não estava pronto. Eu teve um problema particular e aí o Fábio Colombo, que hoje é operador da GWM do Cláudio, amigo meu, amigo do Zé, muito amigo, foi meu chefe, aprendi muito com o Fábio. Ele falou, Fábio, viu? Você vai ficar no lugar do Bueno, tá? Depois eu te explico. Eu falei, porra,
E aí, né? Como assim, cara? Entendeu? Então... E aí depois ele me explicou mesmo, né? Porque, na verdade, eu já tava, né? Já tava exercendo. Sem fazer. Você falou isso daí, né? Eu vejo, eu gosto de dar essa dica sempre quando... várias pessoas que nós tivemos a oportunidade de conversar aqui fala isso, né? O cara que tem um perfil de liderança, que vai conseguir galgar, normalmente ele já faz a função e depois ele é nomeado. Então ele não tá fazendo porque ele tá fazendo por uma alta responsabilidade. Ele tá vendo a necessidade, ele não tá nem preocupado se ele vai querer ser aquilo naquele nunca dia. Percebi tá fazendo isso, e pronto, nunca, né? Imagina, nunca tive intuito, e pelo contrário, ele tava com um problema de saúde, de ordem familiar, e a gente tava suportando a situação, Sim. porque a empresa continua, a pressão continuava, tinha que continuar vendendo, cuidando de tudo, entendeu? Então, eu tava na matriz da Ford, eu não tinha outra escolha. E nesse momento você teve que pôr outro gerente, outro supervisor, não é? E essa mudança de patamar, assim, qual que é o maior desafio? Qual que você vê a principal mudança? Olha, é um desafio. Você cuidava só, aí mesmo no lugar do seu Bueno, você ficou só naquela unidade ou aí Não, passava a cuidar de todas? Nessa época, a tempo era menor que a Caminho. A gente tinha 2 lojas, tinha uma em Campinas e uma em Indaiatuba, né? Certo. E aí, nesse período, você tem que ter o preparo físico e psicológico. Porque não é... Às vezes o seu corpo quer fazer uma coisa, a sua mente não te acompanha e você tem que tomar bastante cuidado. Por isso que tem que se preparar, estudar bastante, se acalmar, porque a pressão é grande. A montadora ela vem para cima de você e ela não mede esforços para poder te esnucar, né? Porque até então você não lidava diretamente com a montadora, não falava com a Lidava, montadora. mas não assim, né? Aquele trato diário, né? Isso Sim. ficava na mão do Bueno, entendeu? Negociar Então, volume de carro, Exato. cor, essas coisas. Na época, a coleta de carros era feita mesmo. Eu pegava meio período do dia, eu olhava o estoque. Você não faz isso hoje, Diego? É que modus operandi é diferente. Por exemplo, eu não coletava Ford Ka vermelho, eu tinha 2 no estoque, eu pegava cinza no lugar, entendeu? Você tinha esse jogo até para você não ficar exposto dentro de casa e não pagar a conta da montadora, né? Porque nós somos muito parceiros da montadora, né? Então a montadora, até para quando ela vai fazer alguma coisa comigo, ela me avisa. Ela fala, Diego, ó, eu vou fazer isso com você, mas você tá ciente, entendeu? Você tá ciente, tá tudo bem, entendeu? Só que nesse meio tempo lá em Campinas aconteceu um fato. Nós compramos a outra Ford, porque tinha a Ford Tempo e tinha o Cláudio tinha uma Ford em Campinas. Sim. E nós compramos a Ford do Cláudio. O Cláudio não queria mais o negócio, a gente comprou a loja dele. Caramba. E a gente ficou sozinho em Campinas. Aí, porque antes tinha ele como concorrente, agora era só você. Aí a gente fechou a loja em Indaiatuba. Foi um comando da montadora, porque ia ficar com uma área operacional muito grande. Sim. E nós teríamos 2 Ford em Campinas. A gente construiu uma Ford lá no Cambuí, lá no bairro. Não sei se o pessoal conhece ali, mas é uma área nobre de Campinas. Sim, sim. Né? E foi um período de grande pressão. Era um momento que a Ford já estava com bastante dificuldade. Mas assim, você pegar uma loja onde o Cláudio sempre esteve... Sim, sim. Entendeu? Mais desafiador ainda. Foi bastante pesado o começo. Para mim e para o Fábio, né? A gente junto nisso. Sim. A gente fez algumas alterações na empresa, na época, de pessoas e tal, que deram certo. E a gente foi muito bem. Legal. Demorou um pouquinho, uns 4 meses, pra gente poder enxergar um horizonte assim, mas foi bem. Eu acho que foi bem. Legal. Você vê, né, você falando aí, logo você percebe, né? A capacidade de adaptação é outro quesito muito importante para um profissional, né? Tem que estar pronto para adaptar aos novos desafios, porque o cara que demora... Eu vejo que, você vê, nós comentamos hoje, né? Teve agora a alteração de gestor ali na GWM e muitas vezes a equipe demora para adaptar, né? E, assim, quem tem essa capacidade de adaptação mais rápido sofre menos, né? Vê as coisas mais tranquilas e ninguém é igual a ninguém. E muda o gerente. A gente vê a diferença do vendedor. Eu tava conversando com o vendedor agora lá, fui andar na Power, né? Opel Air, né? Falei pra você agora, né? Entrei no H9, show de carro, né? Carro pra gente aí, né? Ó, os carros da GWM, né? Teve o lançamento agora, quem não foi lá ver ainda, bem legal, né? Vai ver. Bem legal. Eu falo, eu sou Ford, eu sou fordista, meu sangue é azul, mas a gente tem que assumir quando os caras fazem coisa boa, né? Eu tava conversando com o vendedor lá, cara, o cara
Domina. Você vê que o cliente vai entrar para falar com ele, o cara vai estar bem assistido. Pode ter certeza que ele vai estar bem assistido. Isso é importante. Legal. Eu me senti seguro com ele. Legal. E eu falei para ele, fica à vontade. Ele falou, não, deixa eu te mostrar um negócio aqui. Né? Legal. Então, é bem isso. Mas tem que estar preparado. Tem que estar adaptado, você tem que ter essa capacidade de adaptação. Né? Porque dentro da nossa carreira profissional vai ter diversas mudanças. Vai. Às vezes eu brinco o seguinte, às vezes você vai ser convidado para dançar um negócio que você não quer dançar. Entendeu? Mas você tem que ir lá. Você tem que fazer. É você que tem que fazer, né? Naquele momento, você é a empresa. É isso aí. E tá tudo certo. É isso aí. Bom, e aí vamos findar lá na Tempo para depois ver o próximo passo seu aí dessa carreira. Aí eu fiquei no lugar do Bueno, toquei lá com o Fábio. A gente ficou até o final. Cuidei da Fiat lá para ele também. Foi um período só de finalização mesmo de negócio, né? A família preferiu vender o negócio. E aí eu recebi uma proposta do Grupo Lucchini. Né? Chevrolet de novo? Não, Valec, Renault. Ah, Renault. Fui cuidar de uma Renault lá em Campinas, no Cambuí deles lá. Eles me fizeram me ligaram, conversei com eles, achei legal. Óbvio, né? Também a Tempo tava fechando e tal. E topei. Fui ser gerente da Renault na parte de automóveis, né? Porque a Renault tem a divisão de ProMais, né? Que é a linha profissional de veículos e a linha de automóvel, né? Eu fui cuidar da linha de automóvel, né? Sim. Aí, 3 meses. Aí o Zé Antônio me ligou. Você vê, né? Eu te escutando a sua história agora, né? Dos propósitos que você tinha, do seu pensamento. E eu conhecia caminho, né? Não diretamente de você inicialmente, né? Sim. Os valores já batiam muito, né? Muito. Porque o Zé, na verdade, a gente sempre foi colega, né? Ah, você já sempre teve esse relacionamento. O Zé Antônio é um dealer totalmente diferente, né? O Zé liga pro gerente das lojas, ele tem os contatos e tal. Legal. Aí eu lembro que teve uma época que eu dei uma atrapalhadinha dele em Americana, né? Que eu vendi vendi um pouquinho. Ele, ô Galo, e aí? Eu falei, não, Zé, tá tudo certo. Ligava pra ele pra perguntar pra vender Mustang, porque quando a gente comprou a Darude, nós viramos especialistas de Mustang. Sim. Então, você tem... Ô Zé, e aí? Dá desconto, não dá desconto? Como que é? E ele já vendia bem Mustang? Já. A Caminha é líder de vendas de Mustang no Brasil há mais de 3 anos, né? Cara, a gente é líder de vendas. Líder de venda de Ranger, de Mustang. Estado de São Paulo há 8 anos, líder de vendas de Ranger. O ano passado nós somos líderes de venda de Ranger Raptor no Brasil. No Brasil. E há 3 anos consecutivos líderes de venda de Mustang no Brasil. Legal. Isso eu falo com bastante orgulho, né? Porque é uma construção, né? Legal. Aí o Zé me ligou, cara. Eu lembro desse dia. Ele... Vamos conversar? Vamos. Eu liguei pra minha esposa. Falei, meu bem, o Zé Antônio me ligou. Assim, tá, o que tem? Falei, o Zé me ligou, tal, me fez uma proposta pra gente conversar, tal. Mas aí, você vai? Eu falei, vou. Eu tava sorrindo já, né? Já não tinha nem como, né? Sorrindo, né? Mas eu nem sabia onde eu ia ficar. Ele me deu um norte na época, no telefone e tal, mas... Não sei. Aí a gente se acertou. Legal. A gente se acertou. Aí você entrou na Caminho para cuidar inicialmente de Pira, Americana e Limeira. Já entrou com as 3, né? Pira, Americana, Limeira. Limeira era um container, né? A gente tava... O Zé tem um container, a gente brinca que é o pirata mais bonito do Brasil, né? Uma loja container, a gente tem um espaço dividido com a Hyundai lá em Limeira. Eu não conheço lá, acredita? Pessoalmente. É legal. Nunca vi. É legal. Piracicaba era nova, porque a gente, na época, eu não peguei essa mudança, né? Você não pegou a outra unidade? Não, eu já comecei na nova. Eu já comecei no Luciano Guidotti. A Caminho era meu cliente até então, né? Quando eu comecei a vender para Caminho, ainda estavam na outra unidade lá, que era gigantesco, né? Aquilo. Aí já comecei na nova, e a Americana... já tinha, o DN não estava funcionando, né? Porque na reestruturação da Ford, a Americana não era ponto, virou open point, mas o Zé manteve aberto, né? Porque era um pulmão de usado e tal. A gente não desligou ninguém de lá, a galera ficou, e a gente vendia 0 km através de Piracicaba. Então fazia tudo por lá. Sim. Aí eu cuidava das 3, e aí eu puxei o André. Sim. O André, ele cuidava nessa época, ele já estava no grupo, né? O André já estava. O André, ele trabalhava com autoavaliar, de repasse. Sim. Né? Aí o André,
Eu E o Cia, né? O Cia era gerente de uma das lojas. Na né? verdade, o Júnior era gerente de Americana e Piracicaba. Sim. Aí sim. o Zé Antônio queria movimentar a questão de usado. Sim. Que o Júnior é Expert nisso, né? camisa 10, né? Falei pra ele que ele tem que vir aqui. Tá? Pô, Ele falou Junião, será que ele vem? que ele é tímido. Ah, quero... Falei, tá bom. Ô, Junião, pô, vamos gravar um aqui, pô. Falei pra ele. Professor de Ele é camisa Seminole, 10, conheço poucos. E aí eu fui pro lugar do Júnior, né? E o Júnior, eu falo isso sempre, ele me recebeu maravilhosamente bem, puta, me ajudou demais. Eu sou suspeito pra falar do Cia. Eu aprendi muito com ele aqui, né, cara? É. A gente jogava, se dava bem eu e ele, que Sim. ele me ensinou. Ele gosta bastante de você. Ele deu a regra lá, cara, e eu cumpria, né? Uma vez eu dei uma mancadinha com ele ficou meio bravo, deu uma dura, Mas como ele é brabão, ele dá, ele é né? brabão, ele é brabão. Mas eu tomei poucas duras dele até, né? Eu já Então, acho tomei que isso é bom. bastante já. Até hoje, tem hora que ele me liga, ele fala, você é louco pagar isso no carro, velho, Baeto? Tá louco, velho. Tá louco. Mas assim, mas aí eu fui pro lugar dele. Então, com muita humildade, ele me ajudou, né? Porque é uma mudança pra nós dois, né? Sim. E aí eu comecei. Legal. Comecei a cuidar das lojas com o Zé. O Zé fica em Pira, né? Então, Sim, ficou bem próximo dele. ficou. E quando que você assumiu? Quanto tempo da sua entrada que você assumiu a diretoria oficialmente das Fords? Deu 2 anos. 2 anos. Deu menos de 2 anos, né? Deu menos de 2 anos. Aí o Zé Antônio me ligou um dia, falando que ele tinha conversado com o Rafa, com o irmão dele, e que ele... Na época ele começou com a GW, né? Sim, sim. Então o Zé, quando ele pegou a GW, ele entrou de cabeça, né? Sim. Ele montou o escopo de trabalho da GWM. A loja de Rio Preto é um case, é um absurdo, é um cavalo de venda, é linda, tudo. E ele tocava pessoalmente mesmo, Tocava né? ele tocava pessoalmente, e aí ele colocou o João como gerente. O João era nosso vendedor de Araçatuba. Joãozinho, craque também. Meu, você vê que legal, né? Por isso que você falou no começo, sou apaixonado por esse ramo. Eu também sou, cara. Porque é um ramo que tem muita oportunidade. Olha quantos que você falou aí que cresceu, que subiu. João, cara, o João era vendedor de Araçatuba. O João, eu falo que o João recebia as carretas lá pro Rubinho. Ele era vendedor e recebia cegonha pros caras, entendeu? Menino muito humilde, muito bom no que faz. Eu falo com o João, né? Ô, João, vamos gravar um aqui também uma hora, pô. O João, quando eu via ele é todo engomadinho, né? Esse cara aí, vamos ver se vai pegar pra trabalhar. Mas o cara é humilde e trabalha pra caralho. E o Zé tava nesse ensejo da GW, porque aí ele fez Bauru. Sim. Né? Aí Prudente já veio um pouquinho depois, e hoje a gente tá com Araçatuba também, então nós temos 4 unidades, né? Aí ele me ligou, ele falou que tava pensando numa pessoa para colocar no lugar dele, super simples, né? Me colocar no meu lugar. E que ele e o Rafael tinham decidido e pensado em mim. Sim. No telefone, né? Eu falei, caramba. Legal. Aí tá bom, Zé. Não, mas eu vou te encontrar, a gente conversa, tal. Eu vou te explicar o que eu tô pensando, tal. Mas primeiro contato telefone mesmo. Mas o Zé é muito prático, né? Sim. Você sabe disso, ele é né? direto e pronto. E a gente tem uma intimidade de amigo, de verdade mesmo, sim, né? Eu sim. considero o Zé Antônio meu amigo também. Então eu falo pra ele, se um dia ele me mandar embora, tá tudo certo. Eu vou continuar gostando dele do mesmo jeito. Porque ele é um cara muito bom, né? Ele é muito bom pra muita gente. E foi assim, aí a gente se encontrou, sentou, desenhou o escopo de trabalho e foi construindo. Legal. Né? E eu fui fazendo, né? Eu lembro até hoje, quando ele anunciou, né? Ele chamou a reunião lá, eu entrei online lá, ele anunciou, acho que pra todo mundo foi uma surpresa, né? Sim. Mas, claro que a gente fica assustado, né? Aí vem o susto, né, do negócio, porque, imagina, eu fui contratado, Claro. Ele era o meu porto seguro, falando de mim aqui em Prudente, porque ele tava me ensinando de vendas, só que realmente, naturalmente, nós vimos que tava difícil, né? Tanto que ele falava, ó, vai tocando aí, cara, você já sabe a minha... E aí, você me ajudava muito já, né? Algumas negociações. E aí, Diego, dá pra mim fazer ou não? Porque já não dava pra falar mais com ele, né? Ele tava com muita coisa, né? Aí foi aquele baque, mas foi muito legal a forma que ele falou, né? Da questão dos resultados que você demonstrou lá e conseguiu elevar os números. Por isso que foi a escolha, né? Acho que isso é bem bacana, né? Não adianta escolher só porque gosta também, mas tem que ter um conjunto de coisas, né? Conjunto de atributos para a pessoa ser escolhida para ter uma responsabilidade tão grande. Né? Mas é aquilo que você falou antes, né? Então, assim, de repente, em outro momento da minha vida, eu não sei se eu estaria preparado
para assumir o posto. Mas eu já tinha passado por isso da onde eu vim. Sim. Entendeu? Então, quando ele me falou, eu fiquei surpreso pelo momento e pelo tamanho que a empresa tava, né? Tipo, hoje a gente tá muito grande. O quê? 9 lojas agora? Ford vai bater 9. Ford. Entendeu? Então, vai bater 25 lojas agora, 25, Caramba, 26. né? Pegou Moda, né? A gente vai abrir uma Moda em Pira. Vai ficar lindo. Lá da Ford. Já tá nos finalmente? Tá construindo, né? É bastante obra, né? Bastante vai abrir obra de Campinas. uma vez, né? Então, assim... Tá construindo o quê? Marília, Campinas, Piracicaba, Moda. Abriu 2 DAF ano passado. Verdade. Caminhões, muita Araçatuba coisa. e Araraquara. Mas eu ouvi, lógico, né? Você tem aquele momento de felicidade, de preocupação, tudo, mas eu digeri, né? Conversei em casa, tudo, porque o deslocamento, tudo que ia mudar a minha vida. Na época, a ideia inicial era mudar para Bauru. Que fica mais central ali. Né? Então... Mas eu não vou dizer que mas eu me esforcei ao máximo, né? Porque tem família, tudo, aquela coisa toda, né? Então, e eu acabei ficando lá em Valinhos, lá em Campinas, entendeu? E acabou até que funcionando bem agora, né? Você vai ver que vai abrir Campinas, né? De repente eu teria que voltar. É verdade, porque a maior vai ser a maior. Entendeu? Verdade. Mas a gente foi trabalhando para formar um time bom e para que as pessoas consigam cuidar do negócio de uma forma como se nós estivéssemos do lado, né? E aí vocês chegaram em Campinas fazendo um movimento absurdo, Uhum. escolheram um lugar muito bom. O helicóptero desceu. O helicóptero desceu. Para quem não viu o helicóptero aí, entra no Instagram da Caminho, vê lá o helicóptero descendo com... Não é com guindaste, é com... Esqueci o nome daquilo? Container. O container. Depois vocês me falam aí, comentem aí com o Fê. Uma Raptor, barulho, bem legal. Meu, foi muito... E agora o helicóptero subiu, né? Subiu, né, O helicóptero subiu, agora tem outros passos a passo. Vai ter outro passo a passo aí que a gente tá fazendo. Meu, muito show de bola. E aquele showroom ficou lindo, temporário ali, né? Já fechou agora, não tá mais lá no shopping. A gente já fechou lá no shopping. E a previsão de inaugurar aí Campinas? A gente, assim, showroom a gente entra essa semana, né? A inauguração oficial dia 16 de outubro. Legal. Tudo aberto, oficina, tudo, né? Ela é uma... É um modelo... o padrão Ford Signature 2.0. Vai ser a primeira dessa? No mundo. No mundo? No mundo. Vai ser a primeira no mundo. Legal. Vai ser a primeira loja desse padrão no mundo. A Ford vai abrir algumas esse ano. Sei que vai abrir no México... tem outras no Brasil que já começaram a construir, mas no mundo vai ser a primeira em Campinas. Caramba, que legal. Não, a responsabilidade é monstra. A responsabilidade aumenta ainda mais. Pra caramba, né? Vai virar a ponte. Eu já avisei o Zé, vai virar a ponte da Ford. Vai levar todo mundo lá pra ver como que ficou o modelo novo. Não, mas a própria montadora, eles vão lá direto. Os caras gostam, né? Porque é novo e tal. E ali tá de fácil acesso, né? É perto de São Paulo. E a gente tem uma proximidade com a Ford muito grande, você sabe disso, né? Então a gente tem... Obviamente que a gente entrega o resultado, então isso colabora para essa proximidade existir. Mas a gente sabe do tamanho que é a responsabilidade e da conta que tem que pagar. Mas o mais importante, que eu acho não, tenho certeza, é do que a gente quer proporcionar para os clientes. Para os clientes, né? Que é essa nova experiência que a gente está propondo lá, que a gente já vem fazendo... para o pessoal de Campinas e região. Então, assim, quem conseguiu, eu não vou nem falar comprar, mas ser atendido ou foi eventualmente atendido por algum vendedor nosso, lá sabe do que eu estou falando, entendeu? Da presteza, da cordialidade, da transparência que o grupo tem com o negócio, entendeu? Isso é muito legal, né? Você ter a política da empresa, que é muito bem desenhado. Eu já comentei isso num podcast, mas eu comentar, né? Eu vi uma vez o Zé Antônio entrevistando, nós entrevistamos juntos aqui uma vendedora, né? E ele explicando sobre a política da Caminho, né? Falou, olha, se pegar um carro zero que veio com risco, nós vamos fazer o serviço, mas nós vamos avisar o cliente. Olha, se o carro foi feito isso, né? Precisou repintar, tá perfeito aqui, mas você tá sabendo o que você tá comprando. A vendedora riu da nossa cara. E o melhor, né? Não vou falar o pior não, porque é o melhor. O Zé Antônio levou a entrevista até o fim
E eu fiquei preocupado, falei, ele vai contratar ela. O Zé é Aí eu elegante. tive uma lição, cara. Não, mas foi uma lição, que é muito importante. Eu falo isso para todos os gestores que eu converso, né? Até para dentro da Caminho também, quando a gente acaba fazendo algum recrutamento, né, e passa pro gerente entrevistar. Mesmo que você não gostar da pessoa por qualquer motivo, cara, leva a entrevista até o fim. É como se fosse contratar ele. Por quê? Essa vendedora específica, ela trabalhava numa marca que era estratégica pra gente trazer outros vendedores de lá. Se ele não leva bem até o fim, o que ela vai falar? Não vai falar bem. Vai falar, pô, só porque eu não concordei e o cara terminou a entrevista comigo e tal. E ela nem percebeu que ele não concordou, eu te garanto isso. Ele levou de uma forma tão simples ali até o fim. Ele foi elegante, ele foi inteligente, como ele sempre é, e elegante. Eu tenho certeza que ela saiu tendo certeza que ia ser contratada, entendeu? E eu acho isso importante. Eu posso te fazer um depoimento de como isso é tão latente no nosso negócio. Os Mustangs manuais. Contei pra você o que aconteceu? Não. Não contei. Então vou te contar agora. Vieram 200 unidades pro Brasil. Beleza? Então, certo? A gente teve as nossas unidades lá. Eu não vou falar quantos foram, porque a concorrência fica com inveja. Mas assim, um lá em Bauru chegou. Em Bauru nós vendemos 3, tá? Beleza. Só uma curiosidade, vendeu em Prudente? Vendeu. Vendeu pra Prudente mesmo? Não, pra fora, mas foi daqui a venda. Um Mustang do cliente chegou, o vendedor, porque ligou, falou, ó, seu fulano, seu carro chegou, o cara, pô, quero ir ver. Foi lá, viu o carro, olhou, legal. Aí o vendedor falou, o senhor não quer dar uma acelerada, né, tal. E o cara, ele é piloto. Ele falou, não é assim, você tem que ter o tempo de acelerar, ele é todo o cara metódico e tal, beleza. Resumindo, Felipe, o carro estava parado, estacionadinho, bonitinho, maravilhosamente bem. Foi lá, mexeram no carro, aceleraram o carro, enfiaram o carro numa porta de vidro dentro da loja. Não acredito. Acredite. Não, eu acredito, porque que o cenário acontece. Acredite. Funcionário. Funcionário. E aí, Gabriela. Meu Deus. O vendedor. Chefe, eu, calma, o que aconteceu? Bateu um Mustang no vidro. Eu falei, meu senhor, tem que ter sangue frio, hein, Diegão? Cara, é um carro manual numerado. Não tem outro. Não existe outro. É de 0 a 200. Eu nem lembro o número do carro do cliente, mas também não vem ao caso. Aí ela falou assim, então tá. Eu falei, agora é o seguinte. Vamos esfriar a cabeça. Aí ela virou pra mim. E amanhã a gente liga pro cliente, né? Falei, é isso. Legal. Mas se o cara não quiser o carro? Vamos ver o que faz. A Aí gente é vê o que outra faz. coisa. Esse é outro problema. Vamos ligar pro cliente. Ligamos pro cara. O cara falou, eu vou aí ver. Mas assim, foi um estrago, tá feio. Nossa. Capô, adesivo. Não acredito. Verdade. Imagina que bateu na porta e a porta cedeu em cima do carro, Nossa. né? A saia do para-choque, né? Porque o Mustang é mais baixo. 600 pau. Aí, falei, ó... E um sonho, né? Você vai aí, me liga que eu quero falar com o cliente. Tá bom? Foi, falou, ela me ligou. Ó, vou colocar o seu cliente. Ali, conversei. O senhor está bem? Sei que não, mas eu quero te escutar. Ele falou, olha, Diego, é o seguinte. Realmente é duro, cara. Isso aqui é um sonho meu. Eu sempre quis. Aí quando teve essa oportunidade, ele falou tal. Aí ele falou assim, mas por toda a transparência que vocês estão tendo comigo de me avisar, tal, eu vou continuar com o carro. Caramba. Eu vou continuar com o carro porque, cara, não tem por que eu não continuar com o carro. Aí eu falei pra ele, ó, o seguinte, vou levar o teu carro numa funilaria... Melhor que tem. É o Harry Potter, o cara, né? Não é nem funileiro, né? O cara é mago. Colocar os adesivos e tal. Se o senhor quiser acompanhar o trabalho, a gente te busca, te leva lá, para o senhor poder dar uma olhada, à vontade, quando o senhor quiser. Me proponho a fazer isso. E vamos entregar o carro para o senhor da melhor forma possível. Ele não tem problema, eu vou aguardar. Vamos lá, vamos fazer, tá bom? Quando estiver pronto, vocês me avisam e tal. Ele não me pediu nada, Fê. Que legal. Cara. Ele não me pediu nada. Eu dei um presente para ele, porque Sim. eu até falei com o Zé falou, não pediu nada. Eu falei, não pediu nada. Caramba. Então, assim, se alguém tem dúvida que funciona, falar a verdade pro cliente, fale.
De repente eu tô dando até uma dica pra concorrência, né? Não, mas tem que ter coragem também, né? Cara. Não é só falar, assim, só eu já saber. tive vários exemplos desse, mas um Mustang manual, numerado, é muito do Eu específico. tenho um monte de exemplo que aconteceu aqui em Brunei, mas não dá nem pra contar, porque depois desse... O cara vai falar, eu tive uma Ranger, beleza. Tem outra, né? A Mustang não tinha outro. Caramba, Diego. Não tinha outro. Nesse meio tempo eu já tinha avisado a montadora, avisei o Zé, a gente tentou localizar alguma coisa pra ele, especificamente se tivesse alguma coisa na mão da Ford, mas não tinha, tá? Não tinha. Não tinha nada. Realmente, se ele não quisesse, se ele não fosse ficar com o carro, eu sinceramente, eu não sei o que a gente ia fazer. A gente até conseguiu um carro, mas de outra cor. Caramba. Né? E não ia ficar legal, né? Mas o cliente foi super 10. Legal. Mas ele deixou claro que foi pela transparência, tá? Então... se você tenta fazer qualquer outra coisa ali, tá maluco, né? É desonestidade demais. Mas a gente sabe desse mercado como funciona. Não vamos falar mais aqui, mas a gente sabe como funciona. Né? O oposto. É o oposto. Só ia fazer e o cliente ia saber quando fosse revender. Nesse caso, eu acho que ia ter problema, porque não tinha adesivo, as peças e tal. Você não ia ter tempo hábil para poder fazer sem o cliente ver. Exato, entendeu? Mas, de repente, não ia ser dessa forma programado. Ó, gente, amanhã a gente acorda, liga para o cliente e vamos fazer o nosso trabalho. Isso está escrito hoje, né, no manual do caminho. Então, exatamente. A gente trabalha em prol da nossa comunidade, a gente trabalha para o nosso colaborador se sentir tranquilo e satisfeito e para que a jornada do cliente seja longa e duradoura dentro da caminho. Porque a gente não, se tem uma coisa que a gente não quer fazer para o cliente é um negócio só, né? Eu falo dentro da Ford que a vida do cliente começa lá na entrega. Entregou o carro para ele, aí ele vai ter a vida dele. Aí ele vai viver com o carro dele, com a família dele e tal. E a gente tem que cuidar desse cara para sempre. Sim. Né? Não que a gente é bonzinho, bobinho, longe disso. É só que a gente cuida dos caras, entendeu? E cuida do cliente, cuida do... Por bônus, vende mais carros para ele, mais indicações. Exato. Eu acho que o cliente é um gerador de negócio e ele compra onde tem segurança. Sim. Né? Tem algumas coisas, por exemplo, que eu estudo, que é assim, né? Tem frase, por exemplo, a maior vendedora de Mustang, se eu quiser comprar um Mustang, eu vou ligar lá. Sim, sim. Por que os caras são os maiores? Alguma coisa tem. Claro. Né? É curioso, pelo menos, né? Mas essa geração de segurança que a gente dá para o cliente, ou tenta fazer, né? Vou falar que a gente faz sempre, né? Não isso a gente faz. Estou dizendo, de repente, o cliente não se sente seguro sempre, né? É normal. Mas isso gera negócio, porque o cliente fala para o outro, um fala para o outro e tal, e o cara acaba vindo comprar no caminho. Em linhas gerais, não só na Ford, na Fiat, na Hyundai, na GW, na Ram, onde a gente tem negócio. E o atendimento é diferente, tem que ser, né? Porque o Zé Antônio repetia muito isso, né? Ele falou, Felipe, carro hoje em dia, ou não sei se sempre, mas carro zero é commodity. É commodity, exatamente. Ele compra em qualquer lugar. O que vai diferenciar é uma negociação melhor, principalmente no seminovo, falando de carro. É o atendimento, é a experiência do cliente. A Ranger é a Ranger em qualquer lugar. Qualquer lugar. Entendeu? Uma Ranger preta, limite com pacote, ela é preta, limite com pacote aqui em qualquer outra Ford. O tempo de resposta também é muito importante. É importante. Sabe? Essa leitura que o vendedor tem que ter, a galera que vende carro, ele tem que ter uma leitura do cliente muito mais ampla. Às vezes eu sinto... A gente já teve uma conversa dessa. Sim. Você vai lembrar que não vendia Ranger XLS aqui? Sim, sim. Eu vou falar. O Felipe, aqui não vende. Eu falei, coloca no showroom e põe na frente de loja. Começou a vender. Porque os caras começam a olhar aquilo, não é questão de você saber mais ou eu menos. Até 4x2. Porque a galera começa a olhar e o cara começa a pegar intimidade com o negócio, entendeu? Sim. E o cliente, ele manuseia, ele entra, ele vai... Quando você tem a oportunidade de ter ele na sua loja, né? Porque hoje o cliente dentro do showroom é mais raro, né? É ouro, né, velho? E aqui é um privilégio, né? Não, aqui tem. Aqui tem. Aqui Araçatuba, nesse aspecto é bom. Rio Preto também o cliente vai. Bauru vai. Aí já começa... Vai chegando perto da capital, vai diminuindo. O cara já sumiu, entendeu? Você vê, né? As habilidades do vendedor também são diferentes, né? Sim. Quando você pega um vendedor para essa região e um vendedor para a região mais próxima a Campinas... Você foi para Piracicaba, não foi? Foi. Piracicaba, às vezes você olha, você acha que os caras não estão trabalhando. Né? Você não entra cliente... Você vai ver, vendeu um, vendeu o outro.
100%, é tudo aqui. 100% não, mas online, sei lá, quase 100%. Às vezes a loja ele é um ponto de validação, de avaliação do usado, ou de repente o cliente quer ver quem está vendendo para ele, entendeu? Eu lembro que o Zé Antônio fazia uma medição de quantos clientes que compravam o percurso inteiro online, só ia para retirar o carro. E esse percentual vem aumentando, né? Vinha aumentando. E quanto maior o ticket médio, maior é assim, tá? Sério? Sim. Ele tem esse comportamento. O cara compra, ele paga e manda pegar na casa dele. Nem na loja não vai. Tranquilo. Nessa leva de Mustang que a gente fez, tiveram clientes que buscaram de plataforma. Bom, nós tivemos bastante dica aqui, Diego, mas pra gente trazer algumas dicas para vendedor, para performar, com toda a experiência que você tem de mercado, de começar ali como estagiário, passar por diversas áreas, ser vendedor, ter esse tete-a-tete com o cliente que eu vejo que você tem até hoje, né? E isso eu acho extremamente importante, né? Quais alguns atributos que você deixaria aí que são mais importantes? Eu sei que são muitos, mas vamos deixar algumas dicas aí, porque na Faculdiller a gente faz os cortes lá depois, isso aí serve de dica para a turma aí que quer entrar nesse mercado. A gente tem muitos bons vendedores de outros mercados ou pessoas que também ainda nem se sentem vendedores e são. E ouvindo essas dicas aí pode contribuir para o dia a dia deles. Eu vejo assim, né? O comportamento. Eu acho que a gente tem que entender muito do comportamento do cliente. Eu acho que quanto mais o vendedor tiver informações do cliente e conseguir extrair aquilo dele, vai facilitar muito o trânsito entre eles, entende? Sim. Eu vou falar alguma coisa, vou falar um negócio aqui, pode até ser polêmico e muita gente não pode concordar comigo e tá tudo bem. Eu acho que a parte técnica do carro, hoje, ela é menos importante do que a parte sensorial em relação ao cliente, na parte humana ali, tá? Sim. Porque hoje com chat GPT, com Manos, qualquer tipo de inteligência artificial que você use, próprio você dá um Google, você consegue fazer um comparativo de carro. Eu tenho um sistema, tem um site que eu uso que chama Compare e Compre. Puta, você coloca lá todas as caminhonetes que você quiser, elas vêm todas detalhado, todas ramificadas, tudo que você quiser para saber qual que é a melhor e tal. Mas o que eu falo pro meu time? Entender de gente. Acho que é muito importante entender de gente e entender qual é o momento do cliente. Como eu falei, às vezes não é o momento de você vender. Às vezes você tem que dar um passo para trás. Sim. Porque se você adianta a conversa, você perde a venda. É isso aí. Se isso é importante, se só vender é importante, já está errado. Você tem que criar, né? Existe até um nome, essa técnica, que é o rapport. É o rapport. O cara tem que criar um rapport com o cliente, né? Entender. Tem algumas palavras, por exemplo, que eu uso. Quando você quer investir? Não quando você quer gastar. Sim. Porque o cara ele é bem reativo, né? O cara ele não quer gastar, ele quer comprar. Me explica, por exemplo, justifica o cara, sei lá, te dá um Mustang com 5 mil quilômetros GT na troca para comprar um Dark Horse. É só por prazer e é um prazer, puro prazer. É puro prazer. Entendeu? Então você tem que entender que aquilo é prazer. Foco total no cliente, né? Total, no cliente. total. E assim, por exemplo, chega um Leads, que você falou do Leads aí pra galera. Pô, a Caminho é uma empresa, ela é renomada nisso. A gente hoje tem uma maturidade de atendimento de CRM reconhecida pelas montadoras. Eu falo isso, eu vou falar de novo. Chega lá a leitura do cliente. Você que trabalha num outro grupo, de repente tem lá um BDC, uma empresa de... Você tem dentro da sua empresa um time que esquenta o leads. Leia o que está escrito e já vai do ponto de partida para o cliente, porque o cara não tem tempo para ficar te esperando você... eu uso um termo errado. É refalar, né? Porque não existe isso, mas você falar duas vezes. Refalando. Fica refalando, cara. Tipo... A gente não tem tempo. Esse cara desse ticket médio de 300, 250 pau, ele não tem tempo para ficar te atendendo do jeito que você acha. E muitas vezes o cara chega e fala, estou procurando uma Ranger Limit preta. Aí o vendedor pega o lead, eu vi isso, tá acontecendo muito. Bom, você vê toda hora, né? Mas eu vi também muito, né? Ah, tá, o senhor quer uma Ranger, né? Qual é a versão? Já matou o cliente, caramba. O cara fala, pô, o cara cadê não leu. A conexão? Não tem. Né? Isso pode parecer bobeira, mas não é. Não é. Porque o cara desliga o telefone e fala assim, meu... Não é. Tô perdendo meu tempo. Não é. Sabe uma coisa que, pra mim, eu tive uma facilidade muito grande, né? De lidar com vendas.
porque eu vim mais do pós-vendas eu domino um pouco mais, mas um paralelo é absurdo, Diego. Consultor de serviço, ele vai atender o cliente no dia, tá agendado, ele vai atender. Ele tá com a agenda na mão, ele sabe o histórico do cliente, e mesmo que ele não atendeu aquele cliente, tá lá escrito tal. Aí ele vai receber o cliente, qual que é o seu nome? O senhor tá agendado que horas? Caramba, não tá na agenda? Chama o cliente pelo nome, fala o horário, o senhor tá agendado para tal hora, o senhor veio fazer a revisão de 10 mil quilômetros, o que custa? E em vendas é a mesma coisa, você pegou o lead, no caso da Caminho, facilita um monte, né? Meu, lê tudo lá em detalhe, chega no cliente, olha, o senhor falou que tem um seminovo para pôr na troca, ainda o senhor não mandou avaliação, ou o senhor já mandou, né? Então entra na conversa, o cliente se sente outro atendimento. E outra coisa, quem chega na frente bebe água limpa. Isso aí é lógico. eterno, entendeu? Porque vai acontecer, mesmo você fazendo tudo isso, e o cliente vai ligar no outro cara, vai ligar numa outra Ford, vai comparar o teu preço, só que o teu atendimento é a tua fortaleza. Porque mesmo que você, de repente, não tenha o melhor preço, se você atender ele bem, você pode ter certeza que eu estou falando. Ele vai te ligar e vai te dar a oportunidade de vender para ele pelo seu atendimento. Com certeza. Entendeu? A fortaleza do vendedor é o atendimento. Sempre vai ser o atendimento. Não existe técnica nenhuma melhor do que um bom atendimento. Você pode criar qualquer sistema. O atendimento ainda ele é imprescindível. Eu desenvolvi na Foco Dealer um treinamento, ele é específico esse treinamento, uma metodologia para venda de serviços adicionais na oficina, né? E você falou uma coisa aí que é o ponto central desse treinamento que eu falo. Foco no cliente. A mesma questão técnica do carro existe também no pós-vendas, né? Então o vendedor foca muito em explicar a parte técnica para o cliente e o cliente não quer saber. Não. Ele já quebrou ele já superou a parte da confiança, desde o atendimento de vendas, desde o showroom, desde o grupo, a própria montadora investe muito nisso, e aí ele não quer saber. Cada cliente tem uma necessidade. O cara que compra uma Raptor, ele não quer saber. Cara, ele olha pro carro, o vendedor vai falar assim, motor V6, ele vai falar assim, legal, eu quero andar. Porque é pura emoção. Uma caminhonete daquela... É isso aí. Se ele dirigir, a chance dele comprar é enorme. Se o vendedor perdeu tempo, por isso que eu falo, né? Eu vejo muitos treinadores aí, né, falando de seguir procedimento e tal. Tem que seguir, mas não pode perder o foco do cliente. Não. Porque você tem que entender o que o cliente quer. Você trabalhar porque as pessoas não podem confundir o que o cliente quer no negócio e o que o cliente, de repente, é tipo assim... O vendedor é dono do negócio. Depois que ele vendeu, ele tem que dar todos os ritos da empresa. Isso é uma coisa. Mas até aquele momento, o vendedor tem que se comportar como o cliente quer. É isso aí. Porque senão o cara não vai comprar. É isso aí. Diegão, caminhando pro final aqui já, tá? Nós até passamos um limite aqui, mas não tem limite, tá? Importante a gente trazer a informação. E foi um papo legal. Pô, passou 1h16 já aqui. Falei bastante, né? Não, pô, uma conversa boa. Tenho certeza que... vai tirar muito proveito disso, mas eu gosto de perguntar como a Foco Dealer hoje, né, ela trabalha treinamento, nós abordamos muito aqui, e falamos também de recrutamento e seleção, que é o outro ponto focal, que é onde nasceu a Foco Dealer, né? Então eu gosto de perguntar para os gestores, sem entregar o ouro, né, que você vai entrevistar muita gente aí, mas você tem alguma pergunta específica? Eu sei que você tem um jeito todo diferente de fazer uma entrevista, né? Entrevista dura 2, 3 horas muitas vezes, né? Eu sei disso, já participei com você aí em algumas, e isso eu acho muito legal, muito bacana. Só um parênteses, é muito mais difícil contratar do que demitir. Não tenho dúvida. É muito mais difícil. E o tempo tem que ser investido na contratação. É muito mais difícil, porque uma contratação bem feita te economiza muito dinheiro. É isso aí. Eu acredito muito nisso, a gente procura ser... E tempo, né? Nosso tempo, assim, ó, eu falo, eu dou um prazo, né? Quando o cliente me contrata, a Caminho tem um acordo um pouco diferente, mas o cliente me contrata, eu dou um prazo, né? Se eu não conseguir nesse prazo, eu até devolvo o investimento inicial, porque eu não vou entregar se eu não achar um candidato, claro, né? Mesmo a gente fazendo tudo que a gente faz, todo cautela, às vezes a gente erra, né? Porque as coisas mudam, o candidato muda de opinião e tudo mais, mas eu não entrego um candidato desde quando ele não tiver 100%. Esse é o nosso grande diferencial. As empresas de recrutamento e seleção, a maior parte delas, pelo que eu vejo o mercado falando, recolhe um monte de currículo, seleciona aquele currículo que tem a ver e encaminha para o gestor. A gente não trabalha assim. Eu faço todo o processo primeiro,
Bom, você receber um currículo nosso, você viu, eu faço todo um resumo. Não, vem bom, vem que bom, aí vem bom. te facilita a vida, né? Vem bom. Bom, mas e tem alguma pergunta específica ou o que você principal da entrevista que você quer ver da entrevista ou a pergunta que você faz? Cara, tem uma pergunta que eu gosto de fazer pro cara, ou pra pessoa, porque eu falo que eu contrato gente, né? Eu não tenho gênero. Concessionária, a gente já passou muito tempo daquela fase, né? Hoje nós somos, né? Eu tenho muitas meninas no meu time e por sinal, muito bom. Só de gestora tem duas direto. Tenho duas aí. e muitas vendedoras mulheres, então eu sou muito satisfeito com isso. A mulher tem um tino que os meninos não têm, não adianta. Tem uma pergunta que eu faço pro entrevistado, que é o que te faz feliz no lugar onde você trabalha. Legal. Eu acho que é uma pergunta que quando vem a resposta a gente consegue descobrir mais ou menos como que a pessoa pensa. Legal, muito bom. Né? Muito bom. Porque a felicidade no trabalho ela é importante, né? Legal. Bom, Diegão, agora é isso aí, cara. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Só te agradecer aí a homenagem aí que você fez pra mim. Fiz com carinho, tá? Não, eu sei, você é um querido e você sabe que eu gosto muito de você. Da mesma forma. Você é um porto seguro que a gente tem aqui em Prudente, você sabe disso, você é parceiro da Caminho. Espero que você tenha muito sucesso. Obrigado. E você está plantando muita coisa boa e com certeza você vai colher. Obrigado, viu? Eu que agradeço você aí pelas palavras também, né? Você é um parceiro, sabe que pode contar comigo aí do que precisar, tá? E tamo junto. Você falou que, esse cara quer crescer muito, falou aqui um pouco antes, que não tava gravando ainda, né? E o nosso objetivo é entregar um trabalho com qualidade, entendeu? Não, mas você faz. Ter parceiros como vocês são um parceiro, como você é um parceiro, para nós é a maior satisfação. Beleza? Obrigado, viu? Obrigado. Valeu.